milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção. Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra. Pedra que o velhaco, fora de hora, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia ali por perto. Esses furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso, graças à circunstância que, nesse tempo, a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. Aqui, da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, assistimos ao início dos empreendimentos de João Romão, um dos personagens mais desprezíveis da literatura brasileira, por seu excesso de ambição e pela mínima consideração pela vida humana. Afinal, em nome do lucro e do sucesso, vale tudo? Quem responderá a essa pergunta e a outras é Nadir Pichler, um dos organizadores da obra Ética, Negócios e Pessoas. Tudo bom, Nadir? Vamos conversar um pouquinho sobre ética? Bem. Obrigado pelo convite e vamos conversar alguma coisa sobre ética, negócios e pessoas, sempre colocando em termos de sinalizações reflexivas, que o assunto sempre está aberto para novas interpretações. Ah, ótimo. Nosso convidado é doutor em filosofia pela PUC na área de filosofia medieval e é também professor da UPF. Com experiência em ética geral, é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo. Bom, a pergunta é, em nome de se ganhar grana, vale tudo? Olha, pela mentalidade capitalista engendrada ou construída de 500 anos para cá, ou voltando um pouco, em torno de 1000 anos, essa mentalidade é muito forte. Quer dizer, deve-se obter o lucro sobre qualquer pretexto, sobre qualquer forma. Essa mentalidade começou a ser questionada, principalmente na década de 60, 70, por alguns estudiosos, principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos, em relação ao mundo dos negócios, que nem tudo é tão explícito assim para conseguir as coisas de qualquer jeito, que deve-se ter mediações, critérios para conseguir. E daí vem toda essa discussão hoje, para se implementar ou para se refletir sobre quais seriam os meios justos, os meios idôneos, os meios éticos para conseguir lucro, uma empresa conseguir sobreviver bem, as pessoas conseguirem terem o seu salário e estabelecer então, acima de tudo, algumas diretrizes sinalizadoras do que seria em torno de algo ético, algo justo, em torno do mundo dos negócios. Pois é, existe um aparato legal, né, que de alguma maneira modaliza ou controla isso, né? Mas pelo que a gente percebe, esse código constituído, né, e redigido não é suficiente às vezes, né? Um código de ética, um código de conduta, ele tem uma finalidade de ser um aspecto de diretriz, é uma sinalização. Mas é um aspecto teórico, é um caminho, é uma possibilidade para as pessoas, para os grupos seguirem. Mas só ele não basta, requer toda uma formação familiar, toda uma formação moral, formação educacional, todo um compromisso ético. Quer dizer, se a pessoa recebeu a educação num contexto, numa família, onde que as balizas para o agir humano não são muito justas, são contra os princípios gerais do bem, de fazer o bem e evitar o mal, possivelmente, ou boa parte dessa conduta vai se estabelecer conforme os critérios estabelecidos. Então, não basta as organizações terem seus códigos de ética, os grupos, requer toda uma base familiar, toda uma consciência moral. Agora, a partir de um certo momento na vida, quando o indivíduo se insere nas organizações ou em organizações com fins ou sem fins lucrativos, aí ele se depara com a ética profissional, com as posturas profissionais. Já em si, a atividade profissional, ela requer uma responsabilidade. Sempre a pessoa, o trabalhador, estará trabalhando para alguém, para a sociedade, sempre está prestando um serviço. Então, o código, ele é uma diretriz, mas requer essa consciência do trabalhador, do indivíduo, para que ele aceite e ele ache isso como indispensável ou fundamental para a construção de uma carreira justa e ética. Bom, a gente não pode deixar de pensar que nós vivemos uma sociedade que ela é separada, não muito precisamente, em instâncias diferentes, com valores diferentes, com perspectivas distintas, né? Como a gente pode pensar um termo universal para a ética em uma sociedade que tem tantas diferenças dentro dela? Parece que essa é uma das grandes questões, um dos grandes desafios desse início do novo século.
Quer dizer, como pensar alternativas, como pensar algumas proposições, algumas sinalizações teóricas que englobe, que possa atingir todas as pessoas, todos os grupos, todos os indivíduos, todas as sociedades. Algumas sinalizações históricas têm, por exemplo, a busca pela liberdade, a busca pela solidariedade, a busca pela igualdade, tão em voga hoje nos movimentos sociais, nos movimentos de protesto no Brasil e no mundo todo. A busca por justiça, a busca pela dignidade humana, o respeito à natureza, o respeito aos grupos diferentes, o respeito à pluralidade. Então, são construções históricas também, mas que, para serem seguidas, seguidas por grupos e indivíduos, é algo que requer. Enquanto teoria, parece há uma sinalização. Por exemplo, na área da bioética, tem o princípio da justiça, da autonomia, da busca da beneficência. Então, são sinalizações teóricas de alcance médio, razoáveis, aceitos no mundo todo. Agora, o conteúdo desses princípios, dessas sinalizações teóricas, desses caminhos, passa de indivíduo, de grupo, de sociedades diferentes. Então, nem sempre é possível buscar algo unânime, universal, que possa servir de referencial para todos, principalmente numa sociedade pluralista. Pois é, não existiria então um elemento, uma essência vinculada à ética, existiria uma negociação constante. Exatamente, que a ética requer essa busca da escolha, qual seria a melhor escolha, a melhor possibilidade, qual a melhor forma de agir, sempre de acordo com os parâmetros da sua cultura, da sua sociedade, da sua família, do seu grupo que está inserido. Mas a questão é complexa, Miguel. Assim como na área da educação também, por exemplo, diretrizes básicas para uma educação nacional, também é algo complexo. Sim, tu tens pontos absolutamente, obviamente com aspectos comuns, mas com valores e perspectivas distintas, né? Como encontrar o elemento comum entre isso tudo, né? Exato. Nas sociedades tradicionais parecia que era um pouco mais sinalizador, era um pouco mais tranquilo. É porque tinha um poder. Tinha um poder. As decisões eram hierárquicas. Agora as decisões, elas são horizontais. Quer dizer, o indivíduo, ele tem acesso à informação, tem acesso a fazer escolhas, e que nas sociedades tradicionais não tinha muito essa possibilidade de fazer escolhas. Bom, a gente acabou de falar de poder. Qual é a relação entre ética, poder e liderança? Olha, para ser um bom líder em qualquer organização, por exemplo, o professor em sala de aula também é um líder. Para ele ser um líder, hoje a pessoa torna-se um líder. A pessoa não nasce líder. Muitos falam de chefe, tudo isso. Quer dizer, é uma construção histórica também, de acordo com seus princípios, de acordo com as suas convicções, com seus valores da família, da sociedade, e os códigos de ética, de acordo com sua atividade profissional. Então, o líder, acima de tudo, hoje é um negociador. Ele conquista o grupo, ele conquista. E ele serve enquanto que ele tem utilidade, ele é útil para o grupo. Então, a relação de poder hoje é mais construída, ela não é dada. Nas sociedades tradicionais era tranquilo. Olhar do pai ou de uma pessoa mais especializada que tinha um poder maior bastava. Hoje não. Hoje o poder, sempre no sentido ético, é conquistado. Por isso, facilmente, em qualquer grupo podem surgir pessoas com a aparência de líder, mas no fundo são torturadores, são assediadores, todas essas questões. Pois é. Existe um sujeito que se popularizou, embora não muito lido, né, como alguém que defendia uma referência política, não sei se independente, mas pelo menos desatrelada, no senso comum se diz isso, da ética, que é Maquiavel, que é referido no livro, né? Quem é esse sujeito e até onde é verdade essa dissociação entre ética e política no pensamento de Maquiavel? Olha, existem muitas interpretações, Miguel, em relação a Maquiavel, a obra O Príncipe e outras obras, e o contexto desse pensador. Ele está num contexto já da modernidade, quer dizer, 1400, 1600, já há uma mudança de mentalidade. Até então, tinha-se referência do líder baseado em Ulisses, na obra de Homero, Odisseia. Ulisses é um homem corajoso, justo. Ele busca a coerência externa e interna. Quer dizer, ele age com a preocupação de ajudar os outros, mas, acima de tudo, ele tinha uma preocupação dele ser coerente. E parece que com Maquiavel, essa busca da coerência, coesão interna, ela não está mais presente. Maquiavel está num outro contexto, onde que agora o líder, o príncipe, aquele que vai governar o povo,
ele está um pouco mais voltado para uma realidade humana. Quer dizer, um governante, um príncipe, deve confiar no povo, mas confiar desconfiando. Então, porque o povo pode ter, as pessoas podem ser inidôneas, elas podem agir de forma antiética e tudo isso. Então, o líder, o príncipe, ele confia nas pessoas, mas acaba desconfiando, porque em Maquiavel parece que ele tem uma visão antropológica negativa. Hobbes também é o contexto da construção. Depois, Kant, por exemplo, ali um pouco mais tarde, outros pensadores tentaram tentaram enaltecer um pouco que o ser humano não é tão destruidor, que o ser humano não é tão enganador. Mas essa questão está muito presente hoje, por exemplo, na teoria da complexidade, onde que se estuda que o ser humano é um ser complexo. Então, o bem e o mal, tá? As questões justas e injustas estão presentes no ser humano. E como lidar com isso é algo complexo, realmente. Pois é, eu quero falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, inclusive eu quero falar um pouco sobre publicidade também. A gente dá um tempinho e já volta. Outras Palavras de hoje conversa com Nadir Pichler, um dos organizadores da obra Ética, Negócios e Pessoas. Bom, falando sobre negócios e pessoas, como fica a questão ética na publicidade? Olha, é uma questão também muito desafiadora, porque de um lado, marketing e propaganda, ou toda a área da publicidade, tem a função de oferecer ou de mostrar ao público em geral, ou aos grupos específicos, aos nichos, os produtos e os serviços que o mercado, que o sistema capitalista, ou o sistema neoliberal, ou a globalização traz. Quer dizer, as empresas sobrevivem vendendo seus produtos e seus serviços. Então, o profissional de marketing e propaganda, ele tem essa responsabilidade e essa incumbência de oferecer de forma rápida, de forma instantânea, procurando convencer as pessoas para consumir aquele produto, que aquele produto é melhor do que o outro e tem essas especificidades. Esse é um problema, porque na realidade ele faz um convencimento e de uma maneira ou outra ele pode muito bem esconder aquilo que aparentemente não é bom. Quer dizer, isso é uma mentira, isso é antiético? Pois é, daí como que fica que uma empresa sobrevive à base desses produtos, daí como oferecer, tá? As orientações do Código de Ética do profissional de publicidade, propaganda e todos os códigos de ética nessa área de marketing, propaganda, telemarketing, sugerem que se fale sobre o produto assim como que ele é, suas características, seus benefícios e tudo isso. Mas a propaganda, ela tem essa capacidade de convencimento, esse é algo surreal. Quer dizer, fazer a pessoa imaginar, sentir que ao consumir tal produto, ela está num horizonte diferente, ela está transcendendo. Aquilo que a religião tradicionalmente fazia, nas sociedades tradicionais, parece que a propaganda está precisando, quer dizer, a propaganda precisa fazer, porque as pessoas consomem, mas só consumir parece que é muito pouco. Então, por trás do consumo, existe algo que não seria correspondente ao produto. Então, ali entra a questão ética, né? Então, como conciliar a criatividade, a inovação e, ao mesmo tempo, manter os parâmetros, não procurar enganar ou persuadir de forma injusta, de forma inidônea, os consumidores. Pois é, e aí nós estamos na seguinte realidade, um consumidor, um sujeito, ele é bombardeado por todo tipo de mídia envolvendo convencimento, né, envolvendo a fabricação de uma necessidade. Como que o sujeito deve se articular perante tal tipo de oferta, digamos assim? Olha, tem algumas sinalizações, por exemplo, consumo consciente, as pessoas se tornarem conscientes, mas isso é algo que requer muita diretriz, muito estudo, muita perspicácia para se tornar um consumidor consciente. E, acima de tudo, domínio de si. Por exemplo, domínio de si. Ulisses, o líder Ulisses, ele tinha o domínio de suas paixões, de tudo. Porque o fundamento ético dos gregos, e isso passou pelos medievais, a partir de Maquiavel foi repensado, e hoje talvez também possa ser repensado de novo, a pessoa, ela precisa dominar seus desejos, suas paixões, suas ansiedades. A todo momento existe um novo produto no mercado. Onde você olha, existe algo para adquirir. Então, como conter o desejo diante de tanta oferta? Então, isso está muito presente no indivíduo.
Em termos de Brasil, o poder econômico está aumentando, está melhorando. Isso, logicamente, desemboca em maior consumo. Tá? Talvez uma das questões que a gente abordou nesse livro de forma rápida, nesse capítulo sobre publicidade e propaganda, que os colegas escreveram e outros também, em outras pesquisas nós desenvolvemos, o ser humano sente um vazio profundo, que nas sociedades tradicionais era preenchido mais pela família, pela religião, pelos valores cívicos, pela questão da fé. É verdade. Hoje, as pessoas perderam esse laço tradicional, estamos numa outra época e parece que também perderam referenciais. A propaganda aproveita esse nicho, esse vazio existencial, para procurar preencher esse vazio. Mas parece que quanto mais procura inserir propaganda, a mercadoria, os produtos, pelo esse sistema, mais vazias as pessoas ficam. Existe uma ética de telemarketing, essa coisa insuportável? Existe uma ética, inclusive com postura, por exemplo, quem vai ligar para uma pessoa, não ligar em determinados horários, do meio-dia a 1 da tarde. Mas os caras desobedecem. Sábado de manhã, por exemplo, é de doer, né? Mas realmente é um problema comprometedor, porque as pessoas, os profissionais de telemarketing, eles empurram os produtos para as pessoas como se fosse uma espécie de algo bem supremo, que sem aquilo o ser humano não viveria. Tá? Então, são questões bem presentes e parece estar crescendo esse mercado também. Mas existe postura de todo atendimento, se a pessoa não quer, para o profissional não insistir, tudo isso. Mas mas mesmo assim é uma coisa muito complicada. É complicado. As empresas precisam vender, né? E daí como estabelecer relações éticas diante disso. O que é assédio moral? Olha, assédio moral, em linhas bem gerais, no sentido ético, um pouco no sentido jurídico, no sentido histórico, quando uma pessoa, um trabalhador é assediado, é xingado em público durante várias vezes, de forma contínua e de forma consecutiva. Então, digamos que essa semana um trabalhador não está muito bem, ele não está rendendo bem. Chega seu líder ou chefe e o xinga com palavras de baixo escalão, em público, em grupo. Daqui 2 semanas de novo, daqui 3 semanas novamente. Então, quando isso acontece e a pessoa se sente constrangida, pode configurar como assédio moral. Só que daí requer ter testemunhas, encaminhar para a justiça. Para é uma questão trabalhista. Procurar. Questão trabalhista também. Eu tenho aqui uma relação de sujeitos, aliás, de uma tipologia no que se refere ao assediado. Eu vou fazer uma leitura aqui, porque é interessantíssima, está num dos artigos. São assediados trabalhadores com mais de 35 anos, razões óbvias, né? Os que têm salários mais altos, os escrupulosos, Nadir. Por que os escrupulosos? Os escrupulosos, talvez o sentido aqui seriam pessoas mais ousadas, pessoas mais criativas, pessoas que buscam se sair bem, fazer o trabalho bem feito, no sentido escrupuloso, não no sentido pejorativo de qualquer meio serve, mas procurar fazer a coisa bem feita, uma espécie até de perfeccionismo. Pois dentre os itens dessa relação está perfeccionistas, estão os perfeccionistas, os impecáveis, os que trabalham no final de semana, né? Existem também os que são mais competentes que o agressor, eu acho que é na linha que tu estavas colocando. Isso. Então, tem pessoas que conseguem desempenhar muito bem suas atividades por questões de inclinação, por disposição interior, porque se preparam, têm essa força de vontade. E muitas vezes essas pessoas não são reconhecidas porque elas se desempenham muito bem suas atividades profissionais nas organizações. O problema aí é que talvez esse tipo de figura consiga associar-se a uma liderança que pode não ser muito bem-vinda. Exatamente. Talvez uma liderança que talvez exigiria muito do grupo. Né? E daí muitas pessoas não conseguem seguir um líder, seguir um determinado trabalhador, produzir do jeito que ele produz, se socializar, ser bem visto, ser responsável, ser querido no grupo. E daí não conseguem isso, sentem inveja, sentem ciúme, e daí procuram aquilo que é chamado popularmente puxar o tapete, quer dizer, tirar da frente, tirar da mira aquelas pessoas que possivelmente poderão substituir o líder ou o chefe. Aí tem a questão, né, da crueldade na coisa, né? Os que são os diferentes, né? Os que têm deficiência, mulheres em grupo de homens, né?
homem em grupo de mulheres. Que está aumentando hoje. Né? Os que têm alguma crença religiosa ou orientação sexual diferente, né? E a lista, que é muito boa, termina com uma coisa que me sensibilizou. Algumas pessoas vítimas de assédio moral são aquelas pessoas que vivem sós, Nadir. O mundo é complicado às vezes. Complicado. Né? Se a gente acompanhar estatísticas em termos de Brasil, parece que chega a quase 70% de pessoas que vivem sós. Imagina. Então, são pessoas que, possivelmente no local de trabalho, elas desempenham bem suas funções, suas atividades, requer que sejam comunicativas, tudo isso. E desenvolvendo bem essas atividades, nem sempre elas são reconhecidas. O que a gente tem que fazer quando a gente tem algum tipo de psicoterrorismo no ambiente de trabalho? Talvez a primeira coisa para se colocar o controle de si, o domínio de si, ver se é isso mesmo, né? Não se espantar tanto diante disso. Claro que incomoda, a pessoa se sente, conforme tem uma outra tabela no último capítulo, que fala sobre a reação de homens e mulheres do gênero masculino e feminino em relação às reações. Se for de muito sofrimento, procurar comunicar o líder ou chefe. E se isso não for possível, e geralmente são assediados pelos próprios chefes, pelos próprios líderes da empresa, procurar seus direitos trabalhistas que a pessoa tem direito. Nadir, muito obrigado pela tua entrevista. Colocaste coisas muito interessantes, eu acho bastante pertinentes. E parabéns pelo teu livro. Obrigado. Também gostaria de agradecer aos organizadores, o Jefferson Marçal e a Ana Cláudia, professores de administração também. Os co-organizadores. Bom, Outras Palavras de hoje conversou com Nadir Pichler, um dos organizadores da obra Ética, Negócios e Pessoas. A gente se encontra na semana que vem. Valeu!